Japão alerta para crescentes aumentos. Não, ameaças, desculpa. Japão alerta para crescentes ameaças à sua segurança pela Rússia e China. É, O que Bigodinho acredita sobre essa notícia? O que o Bigodinho tem a dizer sobre essa notícia? esse daqui é o. Como fala? O Japão ele tá numa encruzilhada, né, Harumi-chan? O Japão já tentou dominar a China, ele já invadiu a Rússia, né? Ele já dominou as duas Coreias, né? Na época dos samurais, Toyotomi Hideyoshi, Sim, quem estuda samurais sim, já, né, deve saber, né? Toyotomi Hideyoshi, né? Um samurai, um mero samurai, né? Que, né? Dominava algumas partes do Japão. Ele invadiu as duas Coreias e tentou ir para a China e tal. Se deu mal, né? Aí, né, passou essa época dos samurais e aí começou a era Meiji, né? A era Meiji, que aqui no Japão é a era da sim. modernidade. E essa era da modernidade, os japoneses com os rifles, né, revólveres, bazucas, tal, eles foram lá e derrubaram a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Obviamente não tinha as duas, né? Era uma Coreia só, né? Sim, E sim, depois que teve a divisão. é, quem fez a divisão foi aquele país que é conhecido hoje em dia como o pai do Mickey Estados Mouse, do Unidos, McDonald's, o Universal Studios graças a Japan, é o Deus. santo, né? É o santo, né? Aí esse santo, ele conseguiu dividir um país em dois, né? O santo. Imagine se não fosse santo, né, Harumi-chan? O santo conseguiu dividir um país em dois. Então, se não fosse santo, o que que ele faria, né? Aí o santo, né? O santo do Mickey Mouse, ele conseguiu dividir as duas Coreias entre sul e norte, né? O que você vê hoje em dia, que é o BTS, que é a Samsung, LG, seria a esquerda da Coreia. A esquerda seria o lixo, né? Vamos supor, Lula seria o lixo do Brasil, né? Então o lixo vai ganhar a presidência do Brasil. E é o que aconteceu na Coreia, entendeu? A esquerda é a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte, pasmem, né? Vocês que falam a língua portuguesa, pasmem, a Coreia do Norte é a nobreza. Simplesmente isso. Simplesmente isso. The North Korea is, né? É a realeza, né? E a Coreia do Sul, né, que todo mundo aplaude ali, BTS, Samsung, não sei o que lá, tal. Aquele lá é a esquerda, é o resto da Coreia do Norte, da Coreia, né? E quem conseguiu essa divisão fantástica foi os Estados Unidos, né? Então por aí você vê. E o Japão, né? O Japão, sabendo dessas fraquezas da Coreia, dominou a Coreia, né? Coreia não tem duas Coreias. Pro Japão não tem duas Coreias. Coreia só tem uma, né? Ele dominou a Coreia, depois dominou a Rússia e dominou uma parte da China que se chamava Manchu. Manchu, né? Não sei se você já assistiu alguns filmes assim, japoneses, chineses e tal, que falam Manchu, né? Manchu, Ah, né, produção? Manchu era um estado japonês na China, né? Manchu era, vamos supor, como se fosse Okinawa, Harumi-chan. Sabe, não tem sim, Okinawa no Japão? sim. Okinawa não é Japão, né? Não sei se você sabe. Okinawa, porque é uma ilha, né? Assim, é do Japão. Assim, metade, metade. Metade Estados Unidos, metade Japão. Não, então, Fica nessa. agora, né? Agora. Mas antes, Okinawa
era o estado do dragão. Okinawa era o estado do Estado? dragão. Por isso que eu acho que Estado do você já, Dragão? acho que você já foi para Okinawa, você já viu vários dragões, né? Já. Então era o estado do dragão. Não era um país, Sim. nem um condado, não era nada. Era o estado. Eles se autoproclamavam um estado, não era um país, entendeu? Então eles eram basicamente o que é Mônaco hoje. Mônaco, você acha que é um estado da onde? Da França, não é? Não, a independência. Mônaco não é um país. Você conhece Mônaco? Mônaco é onde que tem as corridas Sim, tem Fórmula 1, tem sim, Monte Carlo sim, e tal. sim, Ali não é um sim. país. É que assim, todo mundo quer ir para Mônaco porque é assim, é visto como chique, é visto Hum. como, né? Então, ali não é um país. Ele é um condado, né? Ele é um estado. É o que era Okinawa, entendeu? O Okinawa não era do Japão. Ah, ok, a semelhança. Okinawa não era do Japão. Aí o Japão, tal, Primeira Guerra Mundial, tal, dominou Okinawa, aí Okinawa ficou sendo do Japão, entendeu? Aí depois que eles dominaram Okinawa, eu falei assim, nossa, é fácil, né, dominar um condado, um país, né? Então vamos dominar o Hokkaido, entendeu? Vamos dominar Hokkaido. Aí eles foram lá, tal, mataram todos os Ainos, os índios que estavam lá em Hokkaido e dominaram Hokkaido, entendeu? Aí o Japão, que era só uma ilha única, eles ficaram três ilhas enormes. Essas três ilhas enormes seriam Okinawa, a ilha principal, né? Que é o Que Japão, vai, que entre vai aspas. de Kyushu, né? Até Osaka, Tóquio e lá em cima vai até Yamagata, né? Aí depois de Yamagata E é Hokkaido. Hokkaido. É. Hum, Então, aí vem aqui a questão principal. A Rússia entra aqui. A Rússia entra porque lá em Hokkaido não tinha japoneses. Não hum, tinha aquelas pessoas dos olhos puxados, igual eu, por exemplo, né? Não tinha aquelas pessoas dos olhos puxados. Tinha aquelas pessoas dos olhos redondos, igual os seus, entendeu? Lá em Hokkaido. Aí, o que que os japoneses fizeram? Mataram todas as pessoas dos olhos redondos e as pessoas que não quiseram aceitar essa dominação fugiram para a Rússia. Aí a Rússia abraçou esses fugitivos desse condado que não era desse nome Hokkaido, entendeu? Era um país dos Ainos, né? Era Ainu, né? Ainos eram os aborígenes, né? Seria como se fossem os aborígenes dos australianos, entendeu? Não tem os aborígenes? sim, A Austrália não é dos australianos, não são das pessoas dos olhos verdes. Obviamente, os Estados Unidos não são das pessoas dos olhos verdes, né? Os Estados Unidos tomou, né, as terras desde de Chicago, Nova York até Califórnia e Flórida. Eles tomaram dos indígenas americanos, né? Apaches, Cayennes, tal, né? E o Japão tomou Hokkaido dos índios japoneses, entendeu? Mas não eram indígenas, né? Era, era, sim, mas era, na eram, parte da história, assim, eram pessoas muito parecidas com os indígenas americanos. Por quê? Porque eles viviam da caça, da pesca, eles tinham os deuses na natureza. Então os deuses deles não eram os deuses que pediam 10% de dízimo, entendeu? Não eram as religiões que pediam 10% dos dízimos do seu salário. Não eram as pessoas que exigiam que você usava as camisetas com cruz. Não era as religiões que, entendeu? Exigiam que você lesse um livro preto, né, antes de você dormir, entendeu? Esse eram os Ainos. Eram os seres humanos verdadeiros que povoavam
esse território chamado Hokkaido, né? Hum. Aí os japoneses foram, dominaram Okinawa, falaram, nossa, mas que gostoso, né? Que gostoso dominar uma pessoa, né? Que gostoso. Igual eu dominar você, né? Não, Harumi-chan, você é minha, né? Aí eu domino você, aí eu vou lá, aí eu domino a produção, aí eu vou lá, domino outra pessoa, é tudo meu, entendeu? Aí o Japão começou essa era de domínio. Aí, Imposições, sim. aí ele dominou Okinawa, Hokkaido, aí depois disso foi pra Coreia, né? Não tem duas Coreias, é pra Coreia, dominou Coreia, né? Era. Dominou Taiwan, né? Aí você pensa, o Japão ele foi pra Coreia? Não, ele foi pra Coreia, no mesmo tempo ele dominou Taiwan, né? Taiwan dominou Taiwan, que é uma ilha, né, muito próxima da China, mais ao sul. Aí ele, né, dominou Taiwan, depois dominou a Indonésia, depois dominou Filipinas e tal, e chegou, acho que chegou até, como fala, ao extremo do sul, né? Ali, aquelas ilhas ali que são fortes em rugby ali, Tonga, né? Tonga também, né? Tonga, acho que até hoje eles usam um kanji em Tonga, se eu não me engano, né? Tonga. Tonga eles usam kanji até hoje. O kanji não o kanji chinês. É o kanji misturado com hiragana e katakana do Japão, né? Olha lá, ó. A question mark na cabeça da Harumi. É verdade. Esses países Nossa, aí. mas. Onde que teve aquela erupção lá, violenta lá que teve? Aí não foi Tonga? Não, né? Teve uma erupção violenta o ano passado lá que, né? Indonésia? Não, Indonésia não. É perto ali de Tonga ali. É. Ah, tudo bem. Vamos supor, né? Daí o que aconteceu? Aí os japoneses tomaram gosto tal e dominaram a Coreia e depois dominou a China, eles fizeram um estado na China lá que chama Manchu e depois tentaram invadir a Rússia, só que eles se depararam com o deserto da Sibéria, né, que era muito frio tal e aí perderam a guerra. Acho que, se eu não me engano, morreram 3 milhões de soldados, né, Harumi-chan? Morreram 3 milhões de japoneses nessa guerra com a Rússia. Aí começou o desastre japonês, né? E aí, né? Como sabia que o Japão já estava na Berlinda, eles tentaram invadir Pearl Harbor. Pearl Harbor, que é né? Na, no Havaí, né? E colocando os Estados Unidos na guerra, eles achavam que poderiam destruindo os Estados Unidos, eles conseguiriam mais energia, né? Energia, como fala, energia assim de petróleo, né? Que na época não tinha usina nuclear, tal, né? E é isso daí, né? Então, o Japão, ele é realmente jurado de morte pela Rússia e China, então ele tem que, né, se assegurar contra esses dois países, também a Coreia, né? Coreia, se bem que a Coreia já perdoou o Japão faz tempo, né? Coreia perdoou o Japão faz tempo, tanto é que o matador do Abe Shinzo, você sabe quem que é o Abe Shinzo, né, Harumi-chan? Sim, Então, sim, como a gente já tem falado nas últimas lives, então, o bastante sobre. matador, o matador do Abe Shinzo matou ele porque ele era simpatizante da igreja que começa com U e termina com Sal, né? Se você quiser, você pode completar essa frase. Aqui no Japão se chama Toitsu Kyokai, né? Toitsu Kyokai, o Abe Shinzo, frequentador dessa igreja desde a época do avô dele. Então até o osso dele é dessa igreja, né? E essa igreja, né, a matriz dessa igreja é da Coreia do Sul, né? Essa igreja é da Coreia do Sul.
Essa ideia saiu da Coreia do Sul, foi para os Estados Unidos e depois foi pro país do Lula, né? Você sabe qual que é o país do Lula? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele foi para aquele país lá tal e tá lá, entendeu? Tá lá, mofando até hoje.